Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também através dos podcasts do Anchor e do Spotify. Nós estamos conversando neste episódio com a administradora Luciana Barbosa, que também é fonoaudióloga, é mentora de carreira, professora universitária, é diretora da Milcom e trabalha com processos seletivos, em especial para profissionais para a área da saúde. Para conversar junto comigo com a Luciana Barbosa, está aqui a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bono. Tudo bem, Alessandra? Muito bom, Rogério. Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional. Também sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento também, o movimento surgiu no momento que estamos vivendo, né, onde nossas vidas foram colocadas em xeque por causa da crise viral, e nós paramos e nos perguntamos o que faremos com nossos negócios. Aí Rogério, eu, Ana Paula, pensamos, vamos criar um espaço para todos. Assim a gente vai também compartilhar com as pessoas as nossas dores e procurar soluções para sair melhor dessa crise, trazendo sempre diversos profissionais, diversas áreas, para todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo poder compartilhar esse conhecimento, as dicas que os profissionais trazem para nós. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias, sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que é para todos e é colaborativo. Nós agradecemos muito a todas as pessoas que assistem e escutam através dos podcasts. Muita gratidão, Rogério. Eu sou Rogério Bono, sou administrador, sou professor universitário, faço palestras na área de inovação, na área de empresas familiares, tenho 7 livros editados, logo chegando aos 9, consultor na área de planejamento, inovação e conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de conversar com a Luciana Barbosa. Luciana, muito obrigado por dispores do tempo para conversar com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigado, Rogério, Ana Paula, Ali, obrigado pelo convite. É sempre bom estar compartilhando, né, as experiências e novidades a respeito da situação que a gente está vivendo hoje com relação à pandemia e poder contribuir, né, com as pessoas que estão assistindo aqui nesse momento. Luciana, a gente tem conversado com profissionais do mundo inteiro. A gente já passou por 10 países, por todos os continentes e por mais de 20 estados aqui do Brasil. E a gente tem visto que os problemas eles mudam de lugar, mas eles são muito parecidos. Em alguns lugares existe uma retomada já da economia. Nós conversamos com uma profissional da Alemanha recentemente e ela estava comentando que a retomada já é quase plena, com alguns cuidados. E em alguns outros lugares a gente vê ainda uma situação onde as coisas estão paradas. Isso tudo impacta de um modo importante nas pessoas. E na tua condição de profissional que trabalha com mentoria de carreira, que trabalha com processo seletivo, o que tu tens percebido que tem sido mais impactante para as pessoas e para as organizações nesse momento que a gente está vivendo? Eu acho que, em especial para as pessoas, a situação de vivenciar esse novo momento de como lidar com a situação, de se prevenir, né, e respeitar para não transmitir para as outras pessoas. E aí vem a questão das empresas também vinculadas à questão da proteção do seu trabalhador, né, diante de todas essas questões que são impostas por legislações específicas, né, portarias, bem dizendo, de fechamento ou de restrição ou de diminuição, né? E aí existe uma adequação e um trabalho muito mais acirrado das empresas de tentar se adequar, de redução de pessoas trabalhando, redução de horas, como isso fica, né, dentro de um departamento pessoal, como isso gera uma reorganização interna das pessoas e até a aceitação do próprio profissional que está lá dentro, que muitas vezes não tem, vamos dizer assim, uma percepção, né, da situação que é
proveniente do contágio desse vírus, né, que a gente está vivenciando hoje, do risco que as pessoas estão correndo expostos a isso, né? Então, o trabalho se torna muito mais incisivo, principalmente com as equipes, né, para poder fazer com que todos abracem de uma forma adequada e compreendam que é uma situação temporária, né? Agora, esse temporário está todo mundo dizendo assim, a quanto vai, né? O pico nunca chegou, o pico nunca chega, o pico nunca chega. Aí a gente tem que pensar, dentro da área da saúde, que o pico nunca chega porque a gente está conseguindo postergá-lo, né? Hoje, aqui em Porto Alegre, a gente já está vendo que os hospitais já estão numa situação que já estão pedindo encarecidamente que as pessoas fiquem em casa. Não só os profissionais da saúde, mas também os gestores das instituições hospitalares da área da saúde em si, né? E a gente enxerga algumas regiões do Brasil, e nós conversamos já com pessoas do norte do Brasil e do nordeste, que alguns poucos meses atrás eram o ponto focal do processo epidêmico aqui. E que hoje justamente inverteu-se a situação, né? Hoje, no sul do Brasil, nós estamos aqui em Porto Alegre, está um momento onde os hospitais estão com o nível de ocupação das UTIs Covid muito próximas do limite, e os outros estados que anteriormente estavam nessa situação estão com uma situação de mais folga. A gente conversa com os países lá da Europa, a gente vê a quase normalidade, e a gente vê alguns países da América Latina entrando ainda num processo bem complicado. Então, uma questão que me parece assim bastante relevante, que a gente tem conversado bastante com as pessoas nesse nosso bate-papo, é a necessidade de inteligência emocional, né, Lu? E até mesmo me parece que é a questão de aceitar as diferenças, de preocupação, porque existem profissionais, pessoas que podem ficar em casa, ou trabalhando em home office, ou efetivamente afastados, e existem pessoas que não podem fazer isso, porque se ficarem totalmente afastados, não vão ter condições de sustentar sua família, não vão ter condições de pagar o aluguel, e acabam numa outra situação muito complexa. Como é que é, na tua percepção, lidar com essas diferenças? Eu vou te dizer assim, vou te trazer uma experiência que eu estou vivenciando agora, né? Apesar de ser uma empreendedora, de ser educadora, né, na faculdade, eu tive que me ver em outra situação, porque a faculdade onde eu dou aula é extremamente presencial, né? E de uma hora para outra ela teve que migrar para a atividade totalmente virtual. E aí é uma correria de tu sair pesquisando as ferramentas mais adequadas, porque até então tu não utilizava dessa realidade, né? E para tu poder lidar com esse tipo de situação, tu tem que ter um equilíbrio de não te apavorar no sentido assim, tá, e agora o que eu faço? Qual é a ferramenta? Para onde é que eu vou? Porque muitas instituições também não estão tendo um respaldo maior para poder auxiliar essas pessoas a se adequarem à utilização dessas ferramentas. Trabalhar com pessoas em home office não é tão simples quanto a gente imagina. É coisa boa trabalhar em casa, não precisar sair, não precisar botar uma roupa mais, né, aparamentada, como a gente diz, né, aqui no Sul. Mas chega um momento que a questão de não estar socializando com a pessoa presencialmente faz muita diferença na condução da inteligência emocional das pessoas. Porque quer queira, quer não queira, nós, seres humanos, nós precisamos da presença carne e osso, vamos dizer assim, né, na nossa frente para uma interação melhor. Até porque muitas vezes, quando a gente entra em atividades home office, que a gente faz chamadas de vídeo, nem todo mundo fica com a câmera ligada, né? E automaticamente, o que acontece? A gente perde aquele contato visual com a pessoa. E o visual, ele te traz muito aconchego da percepção da pessoa se ela está interagindo contigo, porque o olho do olho, as expressões faciais fazem muita diferença no momento que a gente traz, como a gente diz, né, dentro da área do coach, o rapport, né, de se sentir mais sintonizado com a pessoa para uma melhor entrega de tudo que a gente está fazendo. E é muito complexo tu estar à distância, sem poder ver a pessoa na sua frente, ver se no trejeito do olhar dela, no puxar da boca,
ou no coçar a cabeça e olhar para o teto e dizer, parece que está dizendo, ai, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Se tu não tem essa interação, né, que na presença tu muitas vezes não tem como escapar de demonstrar isso. Mas num trabalho home office isso dificulta muito. E eu vejo assim, a grande maioria das reuniões home office que a gente faz virtualmente, a grande maioria das pessoas fecham as câmeras, ficam só no auditivo. E o auditivo muitas vezes não é o suporte mais adequado para a gente poder fazer essa interação necessária. E para manter o equilíbrio, será que eu estou conseguindo alcançar? Será que a pessoa está me entendendo? Será que o ponto onde eu quero chegar com a informação que eu estou passando, a pessoa está abstraindo aquilo da forma mais adequada e mais correta? Isso é uma questão bem interessante, né, Luciana Barbosa? Porque quando a gente fala de processo seletivo, e tu és uma especialista nessa área, Melcom trabalha com contratação de pessoas, e tu és mentora nessa área de carreira também, a gente sempre orienta as pessoas para que elas cuidem da sua aparência. E a aparência Sim. faz uma diferença muito grande, seja numa reunião, seja ao conversar com o cliente, seja justamente numa interação. E quando a gente está à distância, a gente tem uma transformação dessa relação que passa muitas vezes por uma pessoa que vai estar em casa e que vai estar lidando com outra aqui também, ou alguém que vai estar na empresa, que está trabalhando presencialmente e vai lidar com alguém que está em casa, com barulho de gato, de cachorro, de criança na sala do lado, enfim. Então, essa questão, ela também exige uma adaptação. O cuidado com a imagem, ela não deixou de existir, ela talvez tenha que se adaptar um pouco, né? Como é que tu percebe essa questão? Eu digo assim, ó, é engraçado que quando eu estava me organizando, né, para participar aqui, eu estava correndo contra o tempo, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu tô com o cabelo sujo, eu tô sem maquiagem, eu tenho que tomar um banho ligeiro para me arrumar, né? E aí a minha filha me olhou assim, para que tomar banho? Tu vai estar aqui desse lado e a pessoa vai estar do lado do outro, né? E aí eu cheguei assim, não, mas filha, eu não posso aparecer de qualquer jeito, né? Numa interação dessas, eu não posso. E aí ela chega assim, mas quando tu tá me acompanhando nas minhas aulas, que ela tem aula virtual também, ela tem 8 anos, né? Tu fica com o teu roupão. Eu digo, mas é outro contexto, filha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque vocês são crianças, ali eu posso brincar, eu posso tirar o roupão, botar o roupão, brincar junto nas aulas e interagir com vocês. Mas ali é uma outra situação, né? É uma situação mais profissional, então eu tenho que me apresentar melhor. Então, não é que vai fazer diferença eu tomar o banho, né? Porque quando a gente toma banho, a gente bota um perfume, e aí automaticamente a pessoa sente aquela fragrância, que também pode ser aconchegante ou não, dependendo da situação, né? Mas uma maquiagem, se eu não tivesse feito uma maquiagem, por mais leve que fosse, eu ia estar com umas olheiras do tamanho do monte, né? E aparentar uma situação de desleixo que muitas vezes, num processo seletivo, quando tu não te coloca num mínimo, vamos dizer assim, de adequação para mostrar que tu cuida de ti, que é a primeira situação, porque se tu não cuida de ti, tu não vai cuidar de, vamos supor assim, não vai cuidar de outras coisas de uma forma tão acirrada se tu não cuida primeiramente de ti, né? Então, o se apresentar para as pessoas faz toda a diferença, né? Se a gente for parar para pensar quando a gente passa na rua e a gente vê um morador de rua, dependendo do aspecto do morador de rua, tem pessoas que até se afastam, né? Tem outras que nem tanto. Aí depende da condição de percepção, né, das pessoas. Mas isso faz diferença, até porque o impacto que a presença física e a indumentária que as pessoas usam faz nos outros, ela é muito grande. Né? À toa que todo mundo diz, a primeira impressão é a que fica. Por mais que a gente tenha o convívio com aquela pessoa, aquele primeiro impacto que tu tem da pessoa, da primeira vez, ele fica, quer queira, quer não queira. Podendo ser positivo ou negativo, não importa, né? Mas ele sempre fica. Luciana, essa questão da necessidade de cuidados, me parece que é um ponto que a gente precisa sempre bater, né? E quando a gente está falando de colaborar com as pessoas que estão nos vendo,
Isso talvez seja uma coisa interessante, porque tem pessoas que durante esse período de pandemia, durante esse período em que estão a maior parte do tempo em casa, ignoram completamente qualquer rotina, ignoram completamente qualquer horário, e isso é algo que, com o decorrer do tempo, acaba não sendo positivo. Uma coisa num dia específico, no final de semana, num feriado, ou num dia que a pessoa escolhe, hoje eu vou me dar este direito de fazer tal coisa. Mas, de um modo geral, tu percebes que alguma rotina, alguma estruturação é benéfico para a pessoa que está em casa e não está podendo sair? Com certeza. A rotina, ela te traz uma padronização, né, e uma forma de orientação. Então, se tu não tem aquela coisa para fazer diariamente, porque muitas pessoas dizem assim, pois é, como eu estava vendo esses dias, conversando com algumas pessoas virtualmente, na época que não se precisava ficar em casa, eu dormia 10 horas da noite. Hoje, eu durmo às 2 horas da manhã e muitas vezes não consigo dormir. Mas por que deixou de fazer a sua rotina? Só porque não sai mais para a rua? Tem tantas alternativas hoje que tu pode estabelecer. Acordar, não precisa acordar 7 horas da manhã, né, como habitualmente se fazia, mas tu pode acordar ali pelas 9 horas da manhã e estabelecer, vou sentar, vou tomar meu café, né, vou fazer uma atividade, nem que seja uma meia hora de leitura. Tudo isso te traz uma forma de observar e se organizar durante o teu período de que parece que tu não tem nada para fazer. A partir do momento que tu não sai para a rua, parece que aquela tua rotina que era externa não pode ser trazida para dentro de casa. E isso como é que eu vou dizer assim, é um desafio para as pessoas, trazer isso para dentro de casa. Por que a gente tem que ser tão organizado fora, né? Porque daí a gente sai, vai para o trabalho, tem a rotina de trabalho, depois volta para casa. Não, por que isso não pode ser trazido para dentro? E isso é muito importante para a gente poder se regrar e não se sentir perdido ao meio de tantas questões que estão sendo levantadas, né, no nosso cotidiano, não só dentro de casa, mas tudo que a gente vê para o lado de fora. Muitas vezes eu me pego olhando pela janela e digo, eu podia estar passeando na rua com as crianças. Até podia, mas será que é necessário? Será que é necessário eu me expor e expor as minhas filhas também? Isso poderia fazer parte de uma rotina agora? Poderia dar uma volta na quadra e voltar para casa, né? Mas se isso vai ser feito como uma regra, então que seja feito naquele momento, naquele horário proposto. Até para tu não perder uma linha, porque nós somos feitos de linhas de raciocínio, né? E quando a gente segue uma linha de raciocínio ao longo do nosso dia, no nosso processo de organização, nos ajuda até a organizar os mínimos detalhes do nosso pequeno dia a dia que está sendo, entre aspas, confinado dentro de uma situação que estamos vivenciando hoje, que é ficar em casa, né? Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Gratidão, Rogério. Luciana, muita gratidão por aceitar o convite de estar aqui com a gente, compartilhando todas essas informações, os seus conhecimentos aqui com o movimento. Seja sempre muito bem-vinda. Tu trouxe alguns contextos que eu gostaria de retomar esses contextos só para a gente afirmar e confirmar aquilo que tu trouxe. Essa questão da roupa, de como as pessoas veem e o significado até mesmo para uma pessoa, para um morador de rua. Tu trouxe essa questão e eu lembrei que tem aqui em Porto Alegre, num determinado sinal, tem uma pessoa que pede ajuda no sinal vestido de roupa social. E faz todo sentido dentro do que você trouxe, sabe? De fato isso acontece. E parar um pouco para pensar, se num contexto social de uma pessoa que está pedindo ajuda no sinal por estar desempregada, a vestimenta influencia, imagina num ambiente organizacional. Imagina. Até eles já perceberam que isso muda a forma que as pessoas lidam com eles, de acordo com o que eles estão vestindo. Olha só onde a gente chegou nessa questão de comparação referente ao visual. Outra questão também que tu trouxeste foi a questão de por que a gente tem uma rotina quando a gente trabalha fora?
Em muitos casos, as pessoas conseguem adaptar uma rotina e seguir essa rotina quando tem atividades fora, porque normalmente não depende dela, somente dela. Ou ela vai encontrar outras pessoas, ou ela tem que cumprir horário, porque ela tem gestores que vão cobrar isso dela, vai ter alguém que vai cobrar isso dela, entendeu? E quando a rotina é em casa e só depende dela, as pessoas tendem a relaxar. Muitas das pessoas, não são todas, muitas conseguem trabalhar, mas nem todas. E essa é uma dificuldade que eu percebo quando as pessoas estão em casa e não conseguem manter uma rotina. E quando estão trabalhando fora, elas conseguem. Por quê? Porque sempre tem alguém, de forma externa, cobrando horário, resultado e presença. Então, ela se sente, é a sensação de se sentir cobrado, né? Ana, E transferir. Uma outra situação que eu acho interessante colocar aí é que muitas pessoas tiveram que se reorganizar. Uma coisa é tu ir para fora e fazer com alguém te cobrando, ou porque tu tem que entregar, porque tem prazo, etc. Mas num momento onde tu tem que dispensar as pessoas que trabalham para ti dentro da tua residência, e tu tem que reorganizar toda a parte interna da tua casa, com coordenação de filho, coordenação de casa, limpeza, arrumação, fazer comida, tudo isso requer uma reestruturação, até, vamos dizer assim, neurologicamente falando, porque tu precisa realmente estabelecer a ordem de tudo para tudo funcionar de forma adequada, porque senão tu enlouquece, né? Então, por isso a organização ela é tão importante, e nada melhor do que a gente aprender a ter autodisciplina nesse momento. Que é o que muitas vezes a gente não tem, porque tem alguém no nosso cangote dentro do ambiente de trabalho, eu tenho um prazo para entregar um documento. Exatamente, eu ia chegar nessa questão da autodisciplina, que muitas vezes o que falta, mesmo que seja para você executar somente as tarefas profissionais dentro de casa, ou as tarefas profissionais organizadas com as tarefas pessoais, entendeu? Todo esse contexto, a autodisciplina é o ponto focal. E aí, eu trago outra questão também que você trouxe, que vai ser onde eu vou fundamentar a minha pergunta. Essa questão das reuniões virtuais no meio do processo seletivo, do recrutamento, onde era tendência a gente fazer e ainda estava se adaptando em muitos setores, entrevistas por telefone, entrevistas por videochamadas e os famosos vídeos de pitch, com aquela pergunta, por que eu devo te contratar, né? E a gente até então estava trabalhando antes da pandemia com uma tendência disso se tornar mais constante, e a pandemia nos obrigou a executar isso. Já não é mais tendência, é uma realidade. Só que as pessoas estão preparadas para isso e as organizações estão preparadas para isso? Eu vou te dizer assim, ó, eu tomei um tirambaço, né, com relação a isso. Porque o meu processo seletivo da empresa que eu tenho e que eu faço há 3 anos já no mercado, a premissa dele era ser presencial e ser em grupo. Tá? Porque eu nunca fiz processo de seleção com uma entrevista individual, sempre fiz em grupo, porque eu acho que ele se torna mais rico, o processo. Porque as interações entre as pessoas, né, elas te demonstram muito mais detalhes do que numa entrevista de 30, 40 minutos, onde tu fica frente a frente com o candidato, onde quer queira, quer não queira, o candidato se sente muitas vezes acuado, né, porque ele está sendo avaliado, e ninguém gosta de ser avaliado. Lá no seu subconsciente, ninguém gosta de que passem a revista ou passar de olhos na pessoa para dizer, olha ali, ela está com o cabelo torto, olha ali, ela usou o português errado, né? Ninguém gosta desse tipo de situação. Então, a Milcom, que sou eu, né? Porque é uma empresa individual, eu tive que me reformatar com relação a isso, né? Porque eu não esperava ter que fazer entrevista virtualmente. Né? Hoje eu já estou pensando e já estou buscando ferramentas para conseguir fazer as entrevistas em grupo.
né? Porque eu sei que tem formas e formas de fazer. A gente tem possibilidade de botar 10 pessoas, como a gente está hoje aqui conversando, né? Mas com uma atividade lúdica, que é uma das partes que eu faço do meu processo seletivo para fazer a avaliação de conhecimentos ou de determinadas habilidades, num presencial ele é muito mais rico do que a distância. Como é que antes fazia um processo onde eu disponibilizava materiais para as pessoas, vamos dizer, letras para que elas me dessem palavras ou frases, né, sobre aquela letra que eu sorteei para a pessoa, ou um trabalho com outras atividades interativas, como eu usava de colas coloridas, e aí a pessoa tinha que colocar a quantidade de cor que queria na quantidade, fazer um desenho e tinha que me dizer o que significava aquele desenho para ela. À distância eu não consigo mais fazer isso. Então eu estou tendo que me reinventar. E assim como isso para mim está sendo um desafio, mas também está sendo dolorido, porque tu tem todos os princípios de funcionamento da tua empresa, né, valores e princípios que tu acredita que sejam os mais adequados, que eu estou tendo que reformular agora. Muitas empresas também estão tendo que reformular isso a duras penas, né? Agora não dá mais para ser presencial, vamos lá, o que nós vamos fazer? Certo? E aí, tu fazer uma entrevista individual à distância, fica muita lacuna em aberto. Muita lacuna. Porque quando tu tá presencial, tu pega um café, tu pega uma água, tu faz uma interação, quebrou o vínculo na hora, porque a pessoa se perdeu, ficou nervosa, daí tu levanta, pega uma balinha, pega um chocolatinho, né? Tu faz aquela interação para conseguir pegar de novo a conversa e continuar para que a entrevista não dure 15 minutos, 20 minutos muitas vezes. Se tu não tiver um roteiro, né, a ser seguido de perguntas. Mas também, se tiver um roteiro a ser seguido de perguntas, parece que a pessoa está num paredão e tu tá ali, ó, marreteando a pessoa, e a pessoa começa assim, ó, eu não sei responder assim agora, né? Então, são situações e situações. Agora, a interação virtual, ela tá te desafiando a muitas questões com relação a isso. Como é que tu vai questionar as pessoas à distância? E aí, daqui a pouco, cai o sistema. Aí, daqui a pouco, a pessoa fica sem bateria, porque tá no telefone celular. Tudo isso atrapalha a interação de uma boa entrevista, né? Mas a gente tem que se rearticular, né? E aí tem todas as formas que tu possa buscar dentro de aplicativos ou dentro do Zoom, por um exemplo, que pode fazer salas, né, diferenciadas, depois integralizar todas as salas, e aí assim a gente vai... Eu estou estudando essa ferramenta agora para poder implementar, por isso que eu estou falando. Mas então, nem todas as empresas estão prontas, e eu vou te dizer assim, muitas vezes não é só a empresa, é o profissional da área de RH que faz o recrutamento e seleção que não consegue interagir com essa área nova que a gente está tendo que interagir, que é a tecnologia. Luciana, deixa eu convidar a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e é da Coordenação Nacional da BPW, para colocar as questões dela. Luciana, primeiro eu quero te agradecer, estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, e eu, óbvio, que eu vou puxar para o lado da imagem, né? A imagem pessoal. E não, porque foi muito interessante que tu falaste, porque até semana passada eu gravei uma palestra falando sobre a nova imagem profissional, do novo profissional, né, depois da pandemia. E a gente sabe, como tu mesmo estava falando, que a nossa imagem é a aparência, comportamento e comunicação, né? A aparência é a nossa vestimenta, o comportamento é a nossa postura, né? É a forma que a gente se comporta, e a comunicação assertivo. Eu estou falando de uma comunicação assertiva, ela é o acesso, a ligação, a ponte entre uma pessoa e outra, né? Então, isso tudo tem que estar bem alinhado para a gente conseguir obter resultado, uma imagem. Só que eu percebo que hoje, no momento que a gente está vivendo, a aparência, ok? Como tu mesmo falaste, a primeira impressão que fica, a gente sabe que a primeira impressão acontece nos 3 primeiros segundos. E geralmente era o visual, a roupa, a vestimenta, a tua postura, né? O teu aperto de mão. Só que hoje, muitas vezes, as atitudes comportamentais, as tuas habilidades
é que estão sendo mensuradas nos 3 primeiros segundos. É a forma que tu te posiciona na rede social, é a forma que tu te posiciona numa reunião online, como tu mesmo trouxeste, que eu achei muito interessante, quando tu dá aula, tem gente que desliga a câmera, né? E eu vou fazer uma correlação com aquilo que tu falou, quando a gente chega na aula, numa reunião, numa entrevista de emprego, e a gente não tiver uma boa aparência, a gente está passando desleixo. E no momento que tu desliga a tua cam e fica só ouvindo aquela aula, tu também está passando desleixo, porque tu deveria estar inteiro e presente naquele momento. Então, essa nossa imagem profissional está alterando, e a gente tem que ter todo um cuidado para poder realinhar com esse momento que a gente está vivendo, que tu falaste, é a digitalização, a gente tem que se adaptar. Mas eu também vejo como tu vai ter uma lacuna, e aí a minha pergunta vai ser direcionada aos jovens, já que tu lida com jovens, né? Essas habilidades comportamentais, elas vão ser muito importantes daqui para frente, e elas são muito importantes, tanto para o RH, quanto para o entrevistado, quanto para o empresário, para o empreendedor, né? E a gente vai ter uma deficiência nisso, porque cada vez mais os processos vão ser mais online, né? Mais digitais, e a gente vai ter essa perda comportamental, mas ao mesmo tempo ela vai ser mais avaliada, né? Porque vai ser a primeira forma de avaliação. Aí eu te pergunto o seguinte, para os jovens, né? Que é o futuro, os futuros profissionais, os futuros empreendedores, os futuros empresários, estão tendo essa lacuna agora e não estão conseguindo se adaptar ao que é o correto, né? O desenvolvimento olho a olho, tete a tete. Isso pode provocar uma deficiência nesse futuro profissional que vem pela frente pós-pandemia? Eu vou te dizer assim, ó, vai desencadear, no meu ponto de vista, tá? Um desdobramento diferenciado da comunicação em si e das inter-relações. Porque para os jovens, eles têm uma concepção completamente diferente do que nós tivemos na nossa educação, tá? E do que hoje em dia ainda existe dentro do mundo empresarial. Né? A questão da apresentação para eles, de se apresentar, não tem tanta relação quanto as atitudes que eles vão tomar. Né? Por quê? Por que eu vejo isso? Porque para eles não se importam de que a pessoa esteja com um pé de sapato diferente do outro, eles não se importam que a pessoa esteja com o cabelo esgredelhado, como eu digo, né? O que importa para eles é a interação, literalmente, né, entre eles, as trocas que eles vão estar fazendo entre eles, o quanto um vai poder aprender com o outro, e não necessariamente aquele impacto como a gente tem, né, arraigado dentro da educação que a gente teve, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que é muito vinculada a essa questão, né, de status, aparência, etc., eles estão muito mais interessados no compartilhamento e o que um vai ganhar com o outro e a interação que eles vão ter, do que propriamente dito de olhar para a pessoa e já estabelecer, né, uma rotulação sobre a pessoa sem antes conhecer ela. É verdade. Isso aí eu vejo dos jovens hoje. Eu acho que o adendo da tecnologia para eles, eles estão tirando de letra de uma determinada forma. Né? Porque para eles, independente de quem seja do outro lado, se está de chinelo de dedo, de pantufa, vestido de ursinho, para eles não importa isso. Para eles importa estar no contato e a interação fazer sentido para eles. Isso é uma coisa interessante. Respondi, Ale. Respondeu. Não, eu concordo plenamente contigo, tanto que por isso que eu ressalto que as habilidades comportamentais é tu ser colaborativo,
ter empatia, se adaptar, vão ser muito mais importantes no primeiro contato que simplesmente a aparência, né? A aparência vai ficar uma forma meio fútil, vamos dizer assim. Apesar de eu trabalhar com imagem, mas ela vai ser vai ficar em segundo plano. Primeiro vai vir o comportamento, depois a aparência. Eu acho que a gente está nessa transformação, nessa mudança, que eu também vejo como muito positiva, né? Porque não adianta tu ter uma boa aparência se tu não tem um bom conteúdo, né? Então, eu acho que vai virar a chave, vai ter uma modificação positiva daqui para frente. Passar para o Rogério, que ele ia falar. Não, eu só ia comentar que eu penso que os limites estão se modificando. Talvez haja uma tolerância maior em áreas mais conservadoras com relação a estilo, a vestimenta, mas eu ainda enxergo que existem áreas como o direito, como a área financeira, que são muito restritivas com relação à utilização de uma aparência mais livre. Sei lá, a pessoa vai chegar de cabelo azul com 8 piercings para trabalhar na área financeira, vai ter muita dificuldade aqui no Brasil nesse momento. E, por outro lado, existe uma expectativa do cliente de ver alguém com aquele dress code, com aquela apresentação mais tradicional. Então, ao longo do tempo, eu entendo que esses limites eles vão se transformando, vão se ampliando, mas penso eu que se a pessoa agora, né, resolver romper esses limites e se apresentar do jeito que quiser para áreas mais tradicionais, ela vai ter muita dificuldade de se colocar. Mas, Rogério, complementando o que você está falando, realmente isso faz ainda muita diferença hoje, né? Para vocês terem noção, eu estava acompanhando uma menina que estava pleiteando uma vaga, né, de coordenadora de DP, tá? E com um currículo muito bom, né, de conhecimento na área de DP. No entanto, se apresentava para a entrevista com uma calça jeans mais rasgada, uma camiseta mais... Né, camiseta, não era nem camisa. Né? Então, se tu vai te candidatar a uma coordenadora, uma coordenação, parte do pressuposto que tu tem que te apresentar com uma indumentária um pouco diferenciada, né? E aí eu comecei a fazer ela pensar como é que as outras candidatas estão se apresentando para a entrevista de emprego, antes da situação pandemia, né? Claro. E aí ela dizia, estavam tudo de taieiro, de terninho. Daí eu comecei assim, tá, e por que elas foram escolhidas e tu não? E aí ela começou a se dar conta que isso poderia fazer diferença, sim, no momento da entrevista para ela. E aí, na segunda entrevista que ela foi fazer para uma instituição, ela me mandou a foto da roupa que ela escolheu para ir, e aí eu pedi para ela trocar as cores, né, colocar um blazerzinho por cima. Não deu outra. Na segunda entrevista que ela teve, ela foi contratada. Então, quer queira, quer não queira, a indumentária ainda transmite, sim, uma questão de segurança, né, de autonomia, altruísmo, de repente, dependendo das cores, do jeito que tu te coloca também com a vestimenta, né? Faz diferença tu colocar um salto alto de bico fino e um tênis mais despojado, por mais que a roupa possa complementar tanto com o tênis como com o sapato de salto alto. Então, isso tudo faz diferença no momento da entrevista, sim. Luciana, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa e eu gostaria de passar a palavra para Ana Paula e depois para a Alessandra e, ao final, vou te pedir uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí a partir do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Anchor e do Spotify. Então, Ana Paula Rodrigues Bon. Muito obrigada, Rogério. Luciano, eu vou entrar um pouquinho mais aprofundado nessa questão de vestimenta para entrevistas só como uma reflexão, porque tem a questão do propósito, depende onde você também vai querer trabalhar, qual a organização. Você também não vai dissociar, por exemplo, para uma entrevista para uma empresa estilo Chili Beans, que eles gostam de gente que não. diversificada. Pensa primeiro para você se vestir, onde você vai fazer a entrevista, que organização, qual o teu propósito. Entra em todo esse conceito, em todo esse contexto, para você pensar como você vai se vestir.
O contrário também é válido. Então, na dúvida, liga para um profissional, fala com a Alessandra, fala com a Luciana, fala comigo que a gente pode te dar esse direcionamento de como se vestir de acordo com a vaga que você vai concorrer. Lu, muita gratidão por você estar aqui, por você trazer todas essas reflexões, todas essas informações, compartilhar o seu conhecimento, que nós possamos, por diversas vezes, fazer outras atividades e contar com a tua presença. Muita gratidão. Aninha, eu é que agradeço. Sempre contem comigo quando precisarem e quando quiserem fazer um trabalho sempre de compartilhamento, que eu estou sempre disponível. Alessandra Fraga. Luciana, também gostaria de te agradecer, tá compartilhando ainda mais um assunto que eu gosto muito, né, e trabalho. Só para, acho que fazer um fechamento daquilo que foi falado agora no final, o Rogério comentou da questão do dress code, eu também concordo que é uma questão de evolução, né? Como a gente sabe, o dress code ele foi criado para diferenciar plebeus de nobres, e olha o que ele é atualmente, né? Ele é um código profissional, muitas vezes um código de vestimenta para a gente saber se posicionar e se vestir adequadamente para um determinado ambiente profissional ou pessoal. Então, eu acho que sim, a gente vai ter ajustes, né, alterações, como sempre teve ao longo da história, mas sim, ele é muito importante para a gente ter uma comunicação assertiva e poder ter um sucesso, sendo ele numa entrevista de emprego ou no fechamento de um negócio. Eu acho que é muito importante. Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento e falando sobre um ponto que às vezes as pessoas voltam a falar, acham um pouco fútil, né, a aparência, mas ele pode ser decisivo no teu sucesso profissional, porque a aparência não é só aparência, é aparência, comportamento e comunicação. É muito mais de que só aparência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alessandra, e por ter contribuído, né, um pouquinho com essa tua área também, que de uma determinada forma me fascina, porque eu adoro a questão do dress code também. Que bom! Luciana Barbosa, administradora e fonoaudióloga, mentora de carreira, diretora da Milcom. Gostaria de te pedir para tu compartilhar com os nossos espectadores e ouvintes uma mensagem final para esse momento. Pessoal, o que eu digo assim, nós estamos vivendo uma época de reinvenção, reformulação, reformatação, né? E que não esmoreçam diante das dificuldades, porque muitas vezes pode parecer um bicho de 7 cabeças, ter que se reinventar, se reformular, se reestabelecer, né? Ou pensar fora da caixinha. Mas é um momento necessário. E depois que tudo isso passar, que a gente estiver numa nova situação, vivendo uma nova conjuntura, né? Tanto social quanto econômica e empresarial, a gente vai olhar para trás e vai ver o quanto a gente tirou de letra, porque sempre vai ter situações novas que nós vamos ter que nos readaptar, e a vida é sempre assim, é um eterno recomeçar e reestruturar novamente. Muito bem, muito obrigado, Luciana Barbosa, obrigado, Alessandra Fraga, obrigado, Ana Paula. Estamos chegando ao final de mais esse bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.